Fala, meu povo, muito boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Domingo 29 de setembro de 2024. Hoje é 29 de setembro, eu falei. 8 horas e 47 minutos quando eu começo a gravar esse episódio. Como é que vocês vão? Gente, olha, dias de luta, dias de glória foram os que eu vivi nesses últimos dias. Por que de luta? Porque, que nem sexta-feira, tive que parar a vida, parei toda a vida, porque meu cachorro teve uma cirurgia para fazer do olhinho dele, que ele estava com um probleminha, e fez, agora está aqui comigo no quarto já bem tranquilo, e enfim, ele fez uma cirurgia na clínica, enfim, onde foi recomendado. Quero agradecer a doutora Maria Aparecida, veterinária, doutora Maria Guadalupe, veterinária oftalmológica, veterinária especializada em oftalmologia. E, nossa, foi um dia puxadíssimo. Por quê? Porque o Tufão entrou em cirurgia 9 horas, assim, chegamos 9 da manhã, ele entrou em cirurgia 10 da manhã e fiquei lá até o fim. Até o fim. Como assim até o fim? Ele entrou e durante a cirurgia ficamos eu e minha mãe na sala de espera, tudo bonitinho. E até ele voltar. Quando ele voltou da anestesia, tadinho, ele voltou assim, sofrendo, chorava. Nossa, putz, grilo. E aí a dona da clínica, a doutora Maria Aparecida, me chamou. E ao me chamar, ela falou, não, vem, porque... ele ouvindo a sua voz, ele vai ficar mais calmo. E de fato, nossa, que agonia ele voltando da anestesia, gente. Nossa, puta merda. O mal de ser canceriano é assim, a gente vive o sentimento, uma coisa horrível, horrível. E ele chorava, e nossa, gritava, e eu de longe, Tufão, calma que eu tô chegando. Eu tava descendo a escada, que é no andar de baixo da clínica. E depois fiquei com ele lá sentado, eu sentei no chão do ladinho dele, onde ele estava se recuperando, e ficamos lá até quase 2:30 da tarde. Ele saiu da cirurgia, era meio-dia, eram alguns minutos para meio-dia. E até 2:40 mais ou menos eu fiquei lá sentado do lado dele, fazendo carinho e tentando acalmar, e acalmei, graças a Deus acalmei. E... que mais? E enfim, aí os atendentes lá da clínica, enfim, os funcionários e o doutor César, um outro doutor da clínica, muito boa gente também. Eles pegaram ele no colo porque, enfim, vocês sabem, eu quebrei o tornozelo e não dava para carregar. Meu cachorro tem 34,5 kg de peso e não dá para carregar, subir uma escadaria com ele assim, do jeito que estava, porque ele estava meio anestesiado. Então os funcionários da clínica pegaram ele, levaram ele até uma outra sala na clínica em cima, e ficamos lá, eu, minha mãe e o Tufão até 4 horas da tarde, alguns minutos antes das 4 da tarde. Quando ele levantou, aí sim levantou oficialmente, conseguiu ter força nas patinhas, levantou e viemos embora. Mas aí, nossa, velho, o olhinho dele sangrou lá na clínica depois da cirurgia. Achava que era problema da cirurgia que tinha dado errado, e graças a Deus não era. Aí, chegando em casa, ele também teve problema assim, sangrou de novo em casa. Nossa, foram momentos dos mais pesados. Vamos combinar que assim, são duas situações que estão na minha vida agora com força: minha mãe e meu cachorro. Assim, lógico que eu sei que ninguém é eterno, mas enfim, meu cachorro, que já tem 12 anos, um labrador retriever, enfim, foi pesado, velho, foi pesado. Nossa, ontem sábado, então, foi o que eu falei, falei na sexta, ele sangrou o olhinho. No sábado de manhã, quando acordou de manhã, assim, ele dormiu bem a noite inteira, graças a Deus, aqui em casa. Mas no sábado de manhã, quando ele acordou,
também, nossa, sangrou o olhinho dele, aí eu não sabia o que fazer na hora. Aí minha mãe, que já teve, vamos dizer, prática com isso, inclusive até com os meus avós, minha tia-avó, e enfim, era assim. Assim, ela ouviu da boca do Dr. César lá da clínica que se o Tufão tivesse algum tipo de problema na vista, se sangrasse de novo, tinha que fazer tinha que passar um pouquinho de soro fisiológico gelado, encostar assim no olho e devagarzinho passar. E foi o que ela fez. É aí que ela me explicou que ela tinha ouvido isso do Dr. César. E, enfim, eu não sabia, e aí fico assim, de mãos atadas, olhando sem saber. Sorte que na hora também a doutora Maria Aparecida, a dona da clínica, me ligou. E me ligou assim, foi muito sem querer, foi muito providência divina. Estava acontecendo a situação, ela me ligou, não, me mandou um WhatsApp dizendo: Fábio, como é que tá o Tufão, ele passou bem a noite. E aí mandei todas as fotos para ela, e aí ela ainda me falou: manda para o WhatsApp da doutora Maria Guadalupe. E foi o que fiz, mandei. E as duas me deram aí as coordenadas dos remedinhos, o que fazer, que a conjuntiva do olhinho do Tufão estava inflamada, então aí, enfim, agora está tratada. Mas aí foi um sábado também puxado, gente, foi sem parar um minuto ao lado do cachorro, enfim, para ver, ele não podia chacoalhar a cabeça, porque poderia sangrar e, enfim, piorar a situação. Isso não é legal. E nossa, foi chato, foi puxado. Mas foi legal porque agora está tratado, está curado. E tanto o olhinho quanto a cabeça também estava com, tipo, não é tumor, mas estava uma verruga que estava aprofundando para o cérebro, então foi retirada essa verruga também. Tá com um pontinho na cabeça, um pontinho no olho. Aos veterinários, me desculpem a minha leiguice, eu sou leigo, mas assim, o que me falaram lá na clínica, isso é flap ou swap, não é flap, que vai tirar os pontos agora só lá no dia 10. E, putz, assim, é um momento difícil, é um momento realmente difícil. E, assim, eu sou manteiga derretida, quanto já chorei, nossa, velho, assim, aliás, eu para chorar, eu sou chorão, então não há nada a esconder, nada de surpreender, que eu sou chorão por natureza. Enfim. E domingo, hoje, nem nas missas eu fui, por isso que não tem nada de missa aqui, porque eu tive que cuidar do cachorro, não tem jeito. Hoje eu não tive como largar um minuto que fosse, então não teve jeito. Bem, agora o jeito é esperar, mas ele já está bem melhor. Está 90% melhor perto do que estava. Agora é só tirar os pontos, enfim, e tratar isso direitinho. E vida que segue, mas, velho, assim, nessa hora, como eu dizia pra minha mãe, que falta que me faz alguém do meu lado só pra, enfim, ter um porto seguro. Não que minha mãe não seja um porto seguro, ela é meu porto seguro, mas, assim, no sentido sentimental da coisa, assim, eu como canceriano que eu sou, e aí mora a filha da putagem do meu signo, eu sou um canceriano típico, porque o que fazer, né? Enfim, eu, assim, quero uma família e, enfim, eu ainda busco isso. E nessa hora que eu vejo que faz uma família fixa, né? Tudo bem, tem meus primos, tem minha tia, meus tios, meus primos, enfim. Mas, aliás, minhas tias, né? Meus tios todos morreram, olha isso. Só ficaram as minhas tias, que coisa, agora que eu tô percebendo. Mas tudo bem, nossa, velho, que final de semana puxado, corrido, esquisito.
e reflexivo ao extremo, ao extremo. Tanto que nem amanhã, não dou aula de manhã, já avisei meu chefe, então ele já mudou a minha agenda. E, enfim, tô de boa, tô tranquilo para cuidar do cachorro. Aliás, faltou dizer que ontem, sabadão, eu ainda fui à farmácia, fui na farmácia e comprar os remédios do tufão lá na farmácia do crush da farmácia. E assim, tem mesmo o crush da farmácia, isso eu posso dizer que é realmente vamos dizer assim, meu crush da farmácia, esse existe. E aí do nada vem um outro atendente que acabou despertando interesse, acho que de ambos os lados. Por que eu falo isso? Foi legal porque eu estava conversando com um senhor na fila que conhece esse atendente, eu não vou dar o nome dele por razões pessoais por enquanto, só para eu ter noção. E do nada, eu falando lá, eu disse, eu tenho 2,1 metros de altura com tênis, e sem o tênis eu tenho 1,99, 1,98, 1,99. Meu tênis tem um saltinho. E aí ele me dizia, mas então o senhor pratica basquete? Eu falei, não pratico basquete, eu não pratico nada, eu sou de boa com esse óculos aqui, não dá pra praticar basquete. Aí o que aconteceu foi muito legal, ele falou, então o senhor faz o quê? O senhor não faz nada, e como é que tem esse corpo? Porque assim, graças a Deus, meu corpo agora tá dentro dos eixos, mas tem que ficar melhor. E aí, como eu tava de regata e tal, eu falei, não, a única coisa que eu faço é natação e musculação. Percebi que o atendente me olhou com outros olhos na hora. E a outra atendente também, tem uma atendente bonitinha, baixinha, bonitinha, interessante também. Essa eu já olho há algum tempo, mas nunca falei nada. Até antes do crush da farmácia, antes do Danilo. E, enfim, e aí fui fazer lá, enfim, fui comprar as coisas. E a hora que eu falei isso, faço natação e musculação. Aí o senhorzinho virou e ainda me falou, por isso que o senhor está com este corpo, dá para entender. Foi muito 10, muito interessante. E enfim, e aí normalmente quando você vai comprar algum tipo de medicamento, você vai lá e compra, enfim, você compra que nem fui comprar antibiótico, um colírio antibiótico para o tufão. E aí o que aconteceu? Aí do nada me vem um menino, me olha e fala, o senhor assina aqui e o senhor coloca a data de nascimento, faz favor. E assim, eu nunca na minha vida inteira, 97 anos de história, nunca coloquei data de nascimento em lugar nenhum. E, bom, enfim, e aí coloquei, eu sou nascido em 1º de julho de 1927. E aí, assim, do nada ele me olhou, assim, meio com outros olhos, e foi 10 porque, enfim, ele falou, tá, tchau, não sei o quê, e, enfim, ok. Aí quando fui para o caixa, quem aparece, eis que o atendente volta. Como é o nome do atendente? O atendente se chama... Bom, não se chama, deixa pra lá. E o que acontece? E aí eu percebi que pintou um olhar diferente dos dois lados. Foi interessante, eu precisava deixar isso registrado. E um abraço agora esqueci o nome é artista plástico, um senhorinho de 86 anos. Nossa, muito gente boa. Quando eu dizia para ele, por que eu estou dizendo que pintou interesse ou pintou um olhar diferente do menino, do atendente. Aliás, o atendente é bonitinho, interessante também. Mas vamos lá, por que pintou interesse? Porque eu falei para o senhorinho lá, primeiro ele me falou assim, porque Deus, não me lembro, Deus
deu a chance da gente fazer, enfim, alguma coisa assim. E aí eu falei, olha, não entra no campo da teologia porque eu tenho formação na teologia também. Aí do nada ele me vira e fala, o senhor gosta de teologia? Olha que legal, o senhor também é teólogo. Eu falei, sim, eu sou teólogo, o senhor também? Ele falou, sim, eu sou teólogo da vida. Aí eu falei, não, eu sou teólogo mesmo, mas porque eu sou bacharel em teologia. E falei, mas não tenho só essa formação, tenho algumas formações. Tenho 3 faculdades, tenho especialização em mestrado e uma delas é a teologia. E deixei em aberto, mas enfim, eu sou formado em odonto, direito e teologia. E tenho especialização em mestrado no direito. E ainda falei para ele, olha, o meu mal foi ser sempre muito nerd. E eu sou nerd mesmo, eu gosto de ler, gosto de estudar, eu sempre fui muito na minha, então sou de boa, então tô tranquilo, quanto a isso não tem problema não. Enfim. E foi isso, e essa é a vida, E aí eu percebi que esse menino me olhou diferente, até ele falou, ele ainda falou, me deu o nome dele, eu sou o fulano, não vou dar o nome aqui, sou o fulano, muito prazer, eu vou te atender e tal, então eu que estou te atendendo e tal. Então, enfim, ele cantou a bola, mas eu não tenho problema nenhum com isso, assim, é que hoje só que me bateu essa circunstância de pensar nisso, porque vendo a situação do tufão, vendo a minha mãe, tadinha, com 131 anos de vida, é puxado, é realmente puxado. Então, assim, ver que eu sou filho único de alguém que também é filha única e minha parte, ou minha vida, vamos dizer assim, é buscar um amor que é absurdo. E eu insisto, isso que é o pior, eu insisto nessa história de amar. Mas acho que canceriano nasceu para isso. E foi legal. Mas, resumindo, foi um dia puxado, foi um dia realmente cheio de coisa. E, enfim, amanhã de manhã, graças a Deus, eu não dou aula e eu posso acordar um pouquinho mais tarde, porque assim, eu acordo de segunda a sexta, sempre por volta de 5:50 para dar aula, 6:30, 7 horas, 7:30, enfim. Eu sou realmente o primeiro normalmente a dar aula. Então, assim, amanhã eu acordaria cedo, mas não vou dar aula de manhã. Então, amanhã eu vou poder dormir até um pouquinho mais, 7 horas da manhã mais ou menos. Porque eu tenho que tomar conta do tufão, meu cachorro, enfim. E é isso. E que falta uma namorada ou um namorado faz. Um amor, não putaria, velho. Comer cu, eu sei onde posso encontrar se eu quiser. Então é fácil de buscar isso, eu não quero, não procuro. E, enfim, como eu já falei 20 quadrilhões de vezes, a minha história de sexo por sexo foi dos meus 18 aos 22, 23 anos, mais ou menos. Aí sim, naquela época, naquela ocasião, eu saía por aí comendo por comer. Minha vida não é assim. Eu quis ser alguma coisa que eu não sou, enfim. Bom, vida que segue, vai. Desculpem o tempo aqui para aqueles que me ouvem o momento inteiro, mas eu precisava falar porque, enfim, eu tenho que deixar isso registrado. Isso aqui tem que registrar. E é isso. E amanhã, à tarde eu vou, de manhã não vou na academia, de manhã não vou na natação amanhã, porque de manhã eu tenho que deixar minha mãe dormir até um pouco mais tarde também e, enfim, eu tenho que cuidar do tufão, mas à tarde eu vou, com a graça do bom Deus, que amanhã eu tenho aula com meu querido amigo e personal trainer Maurão,
E vida que segue. E vida que segue. É isso, meu povo. Bom, que seja uma semana abençoada para todos nós. Que o bom Deus nos abençoe e nos proteja. E que cada um encontre aquilo que almeja. Eu, por exemplo, busco e, enfim, ainda procuro um amor, procuro amar e ser amado com fidelidade, visão de futuro e, enfim, algo mais sério. Mas é a vida, essa é a vida. E que amanhã seja melhor que hoje. E graças a Deus parece que vai, porque tá tudo se encaminhando para um bom fim, É isso. Beleza, meu povo? Então, assim, beijo para os meus queridos amigos que me seguem também pelo Instagram, que agora no Instagram eu posto sempre o começo do episódio, alguns episódios, e eu já tô, assim, eu tava em 40 mil, deixa eu ver, tava 40 mil, hein? Eu não sei agora como é que tá, 41 mil me parece, no podcast do Fábio, deixa eu ver, Instagram aqui, vamos ver. Tem que ver pelo outro celular. 40.200 seguidores, para ser exatamente exato, não dá para ver aqui quantos tem. Tá 40,2 mil seguidores. Deus lhes pague, gente, vocês fazem a boa diferença. O povo que me ouve em todas as plataformas e agora mais ainda no YouTube, obrigado a vocês, viu? Vocês são a boa diferença. Vocês são a boa diferença. E obrigado a vocês que comentam no meu Instagram também, que, enfim, eu tô lendo aqui agora que eu tô vendo. Que nem a Gisele Rodrigues, ó, que nem... Deixa eu ver. Essa aqui é a abertura do programa. Tem um comentário aqui. Adoro você, sua forma de pensar e de ser. Beijos, parabéns, te ouço de Salvador. Um beijo para você, Gisele de Salvador. Fique com Deus aí, obrigado. Tem aqui um monte, gente, obrigado mesmo, do fundo do coração, muito obrigado a vocês que curtem, que compartilham, enfim, lá no podcast do Fábio. Vocês são a boa diferença e amo vocês do fundo do coração, um amor que não se mede, um amor que não se mede, amor que não se pede. É isso, tá bom, basta, suficiente. Fechar aqui, tô bem. Deixa eu ver no YouTube. O YouTube não passou ainda dos 5 mil seguidores, mas agradeço a vocês do YouTube também, porque no YouTube vai todinho o episódio. São 28 plataformas que passam isso aqui, e mais o YouTube, e mais o YouTube também. Olha lá, YouTube, tem algumas pessoas que estão ouvindo e preferindo pelo YouTube, agradeço a vocês. Ainda não batemos 5 mil, mas estamos quase lá, e agradeço a vocês do fundo da alma. Então, assim, foi uma... outra coisa, sexta-feira acabei não indo em nenhuma academia, nem de manhã na natação, nem à tarde na outra. E de academia, como eu já falei, repito, eu tô fora de toda e qualquer pessoa que trabalhe em academia, eu viva em academia, porque, sei lá, cada um tem o seu estilo, o seu gosto, o seu jeito de ser, de pensar, e é respeitável, e tem que ser respeitável, respeitado. E eu também, enfim, tenho as minhas preferências, tenho 2 que eu acho muito gatinhos, não na academia. Estou falando da farmácia. Tem o crush da farmácia. E esse outro menino que é interessante. Tem a menina também, é verdade. São 3 naquela mesma farmácia. Nossa, já pensou pegar os 3? Não, pelo amor de Deus, de putaria eu tô fora. É vontade. Sabe quando você fica duro só de pensar? Isso é a vontade. Faz tempo que eu não faço o que eu tenho que fazer, sabe? Então, assim, com essa ideia, mas eu não
deixar meus valores e os meus princípios irem por terra, beleza? Isso eu vou até o fim. E é isso. E assim, a vocês que me ouvem pelo Instagram, o começo do episódio, partes do episódio também, obrigado a vocês que chegaram do Instagram para cá. No Face, já tenho 1000 amigos na minha fanpage do podcast do Fábio, agradeço do fundo do coração vocês. E é isso. Velho, eu tô sem rumo. Sabe quando você tá sem rumo? Eu tô realmente sem rumo hoje. Sem rumo. Muito afim de poder, sei lá, ligar pra alguém, assim, ligar pra um amor e falar, te amo. Tô com saudade de ouvir sua voz. Aí sim, nossa. Apenas isso já bastaria. Assim, sentir que tem alguém que me ama e que eu ame também. Assim, tô falando amor eros, hein? É isso. Bom, beijo carinhoso a todos vocês. Vai, tá bom, chega. E a gente vai se falando durante a semana. Eu precisava vir desabafar, falar, expor, porque foram sexta, sábado e domingo, já é o terceiro dia, que tá sendo difícil. Tá sendo realmente difícil. Mas Deus está ajudando. Isso que é legal. Eu sou católico apostólico romano com alegria, orgulho e com muito amor, e vou continuar sendo, e não tenho problema em, se tiver que ser, namorar um cara, ficar com um cara de boa, velho, desde que seja uma pessoa do bem, é claro, ou homem ou mulher, não importa. Tô falando homem porque tem uma galera que manda mensagem aqui no WhatsApp do podcast falando, mas você não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê. Então, queridos, eu sei bem o que eu quero viver na minha vida, não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas posso sim buscar alguém que queira viver o mesmo. E cada dia que passa, eu tenho essa certeza de que eu posso buscar alguém que queira viver o mesmo que eu. É isso. E claro que tem a religião seria melhor, ou que respeite a religião, porque é bom ter um norte e um porto seguro espiritual. Isso é muito legal. É isso, povo. Fiquem com Deus aí, beleza? Um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também. Um beijo carinhoso a todos vocês, especialmente para o meu crush da farmácia. Conforme vocês viram aí, para quem está no YouTube, tem aí uma mensagem, um dia desses aí teve uma mensagem que era um texto do José Carlos de Valinhos, se eu bem me lembro, que mandou o texto e eu apenas coloquei como um vídeo, transformei o texto em vídeo, que dizia desse crush da farmácia. O crush da farmácia é o Danilo. Danilo é perfeitíssimo, assim, é perfeitinho, inteirinho perfeito, do jeito certinho. Mas esse outro atendente também me chamou muita atenção, especialmente pelo jeito que ele me abordou, foi muito legal. E a moça, claro que eu já olho para ela há bastante tempo, mas ela também, né, assim, que ela é baixinha, eu gosto de menina baixinha, achei interessante. É isso, povo, na paz, a gente se vê, uma boa semana a todos, uma semana abençoada. Um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também. E um beijo carinhoso a todos vocês. Fiquem com Deus.